Oi, gente. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o Evair, contador de histórias. E, claro, ele vai trazer aquela história que todo mundo ama, que todo mundo adora. E eu que não vou contar qual é a história que ele vai trazer. Ele é quem vai falar sobre essa história. Ele é quem vai trazer a história. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto que é o Histórias que Curam. E a gente vai mostrar para vocês como é o Histórias que Curam, que acontece mensalmente. Normalmente acontece com um encontro, mas por conta da quarentena, a gente tem feito encontros online. Então, eu vi que o Evair já tá por aqui e vou puxar, porque, gente, vocês não fazem ideia, a gente é amigo há anos e esse projeto aí surgiu. Oi, amore, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Saudade daquele abraço, né? Mas agora não pode, a gente fica no virtual. Sim, com certeza. E, gente, para quem não conhece, o projeto Histórias que Curam nasceu numa trilha nossa. A gente saiu para fazer trilha, pode acreditar, a gente faz trilha mesmo, a gente é foda, a gente faz trilha de vez em quando. A gente saiu para fazer uma trilha quando a gente estava lá no alto da Pedra Grande. A gente sentou, aquela vista maravilhosa, e a gente ficou conversando, e esse projeto surgiu numa conversa de unir a contação de história e o desenvolvimento psicológico aí diante de uma psicoterapia em grupo a partir do lúdico das histórias infantis. Então, para quem não conhece o Evair, tá aí aqui, para mim ele tá aqui embaixo, olha, e eu quero que ele se apresente, vai, se apresenta aí, você com a sua bandeirinha, adoro essa bandeirinha. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Evair Souza, sou contador de histórias aqui em Piracicaba e região também, porque a gente roda a região contando histórias. Já fazem 10 anos que eu sou contador de histórias e levo a contação de histórias para inúmeros lugares. Escolas, hospitais, ONGs, encontros de família, encontros de amigos, em inúmeros lugares eu levo a contação de histórias. Tem alguns projetos que eu desenvolvo dentro das periferias aqui em Piracicaba e também, junto com a Grazi, a gente desenvolve aí o Histórias que Curam. Esse é um pouquinho de mim. No meu Instagram vocês vão saber um pouquinho mais, tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo no meu Instagram, no meu Facebook também. Obrigado, Gorete! Ó, a Gorete fazendo propaganda já. Propaganda do abraço, Um detalhe, ela tá fazendo abraço, um propaganda do abraço. abraço. Oh, o Histórias que Curam, como eu falei, né, ele nasceu de uma caminhada nossa, e já tem mais de um ano aí que o Histórias que Curam tá firme e forte, todo mês, né, lindo e maravilhoso. E como é que normalmente funciona o encontro? Acontece um encontro por mês, lá na clínica, né, na sala de treinamento, onde a gente tira tudo, fica todo mundo à vontade, todo mundo no chão, todo mundo muito à vontade. O Evair vem com a história e a gente trabalha as percepções que cada um teve dessa história. E então, todo mês, ele escolhe com muito amor e carinho cada uma das histórias que ele vai contar. Às vezes tem fantoche, às vezes tem roupinha, às vezes tem de tudo, gente, tem de tudo. Tem de Livro, tecido. exato, tem de tudo nas contações de história. E aí, quando ele vem com o lúdico, a gente olha para esse âmbito das histórias através da percepção de cada um. Então, como que a gente vai fazer essa live hoje? A gente vai ficar aqui batendo papo? Não. Bem que a gente queria ficar batendo papo, né? Tem uma cota que a gente não fica batendo papo. Mas a gente não vai ficar batendo papo. Então, o que a gente vai fazer? O Evair vai contar a história e durante a contação de histórias,
eu vou pedir para vocês colocarem aí nos comentários quais são as percepções de vocês. O que é que você está vendo? Eu vou ajustar aqui a câmera. Isso, agora melhorou. Ajustou, beleza. Então, eu quero que vocês vão colocando nos comentários quais são as percepções de vocês, o que é que vocês estão vendo dentro do lúdico dessa história, o que é que vocês estão entendendo que entra no coração de vocês. Obrigado, Daya. Que entra no coração de vocês, é aquilo que vocês ouvem da história e o que é que vocês percebem. O que é que vocês entendem por essa história. Eu já conheço a história. Eu sou suspeita, porque eu sou fãzaça dessa história. Fãzaça. Por mim, ele podia contar de noite. Mas, porém, contudo, todavia, né? Não dá para contar de noite. Então, eu vou deixar agora com vocês o Evair. Ele vai falar um pouquinho, vai contar a história. E, enquanto isso, lembrem-se, o que vocês ouvirem da história, coloca nos comentários suas percepções, aquilo que, nossa, olha, percebi isso da história, ou me identifiquei com isso, ou conheço alguém que se identifica com isso. Vamos lá? Vamos lá. Grazi, só uma pergunta. Você está conseguindo me ver? Eu não estou conseguindo me ver. Não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo me ver aqui. Mas eu vou contar, eu vou só dar um pouquinho, dar um passinho para cá, para o lado, para eu poder ter espaço para ter a movimentação, tá bom? Dá para ver. Tá, perfeito. A história que eu vou contar para vocês é a história... Ai, gente. É uma história que eu gosto de contar. Eu amo contar essa história. E toda vez que eu conto essa história, eu recebo algo, um vídeo, uma mensagem, um áudio, ou até alguém me escreve aqui no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo em algum evento que eu vou contar e eu acabo contando essa história. É uma história muito gostosa. Eu me divirto toda vez que eu conto. E se tiver criança aí, se preparem, porque essa história é perfeita. É uma delícia. As crianças vão adorar. Então a história que eu vou contar para vocês é a história de uma minhoca. O nome dela é Lolita. A história se chama A Vaidade de Lolita, de Gasparetto. Lolita é uma minhoca marrom, que vive na terra, que também é marrom. Lolita também é marrom. Todos os dias ela olha para um lado, vê marrom. Olha para o outro, vê marrom. Olha para frente, vê marrom. Olha para trás, vê marrom. Olha para ela mesma e vê marrom. Mas ela quer ser diferente. Ela está cansada de ver tudo marrom. Então, certo dia, ela resolveu vir aqui para a superfície para ver o que ela encontrava por aqui. Agora, todo mundo com a mãozinha para cima, assim, ó. A gente vai cavar junto com a Lolita e vai vir aqui para a superfície. E a Lolita, então, cavou, 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 cavou e chegou aqui na superfície. Quando ela chegou aqui na superfície, ela viu esse mundo de cores que a gente enxerga aqui. Ela ficou encantada. Então, lá foi ela passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. Mas o dia estava muito, mas muito quente. E então, a Lolita olhou para cima. E quando ela olhou para cima, ela viu o sol amarelo, vibrante, quente e que ilumina o dia. Na hora que ela viu o sol, ela ficou encantada pela cor do sol. Então, mais que depressa, ela pediu: nossa, que cor linda! Sol, me dá um pouquinho dessa cor. O sol, então, olhou para a Lolita, viu que ela era marrom. Ele falou: ela tá tão sem graça marrom, vou dar um pouquinho da minha cor para ela. E então,
o sol deu um pouquinho da sua cor para a Lolita. A Lolita ficou super feliz, porque agora ela tinha o amarelo do sol. Então lá foi ela. Passeou aqui, passeou aqui, passeou aqui, passeou aqui, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. E de repente ela encontrou um jardim. Um jardim de rosas vermelhas. Quando ela encontrou o jardim de rosas vermelhas, mais que depressa, ela pediu um pouquinho da sua cor para Lolita. Nossa! Que cor linda! Rosas, me dá um pouquinho da sua cor. As rosas, então, olharam para Lolita, viram que tinha um pouquinho do amarelo do sol, mas viram também que ela era marrom. E então, mais que depressa, elas deram um pouquinho da sua cor para Lolita. A Lolita, então, ficou muito feliz e saiu passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui. E encontrou uma árvore. Mas na hora que ela encontrou a árvore, ela olhou o tronco da árvore e disse: marrom eu não quero. Então ela olhou para cima. Quando ela olhou para cima, ela viu o verde das folhas da árvore. Então, na hora que ela viu o verde das folhas da árvore, mais que depressa, ela pediu um pouquinho da cor. Nossa! Que cor linda! Folhas, me dá um pouquinho da sua cor. As folhas, então, olharam para Lolita e mais que depressa deram um pouquinho da sua cor para ela. Então, a Lolita ficou feliz, porque agora ela tinha o verde das folhas, o vermelho das rosas e o amarelo do sol. Mas ainda tem marrom aqui. E então, a Lolita foi passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. E ela bateu com a cabeça na pedra e ficou atordoadinha. Aí ela olhou para cima. Quando ela olhou para cima, ela viu o céu azul, 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 azul. E quando ela viu o céu azul, 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 ela ficou encantada pelo céu azul. E então ela disse: nossa, que cor linda! Céu, me dá um pouquinho da sua cor. O céu, então, viu aquela minhoca toda colorida e viu que ela tinha marrom também. Então, mais que depressa, ele deu um pouquinho da sua cor para Lolita. Agora a Lolita estava colorida. E lá foi ela passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. Mas aquele dia estava muito quente. Muito quente. Então a Lolita resolveu parar perto de um riozinho que passava por ali. E ali ela ficou, paradinha, tomando uma fresca, bebendo um pouquinho de água, embaixo de uma grande árvore. De repente, apareceu um pesquisador com uma lupa desse tamanho na mão, olhando para o chão. Olhava aqui, olhava ali, olhava aqui, olhava ali. Quando, de repente, ele viu a Lolita. Na hora que ele viu a Lolita, ele gritou: nossa! Encontrei uma minhoca colorida. Vou ganhar muitos prêmios, vou ganhar muito dinheiro. Encontrei uma minhoca colorida. Na hora que o pesquisador foi para pegar a Lolita,
Ela se chacoalhou, se chacoalhou, se chacoalhou, se chacoalhou e tibum! Dentro do rio. Quando ela caiu dentro do rio, todas as suas cores, uma a uma, foram saindo dela. Uma a uma. E a Lolita foi nadando, 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 até chegar do outro lado do rio. Quando ela chegou do outro lado do rio, o pesquisador olhou para o rio todo colorido. Ele disse: que minhoca fajuta, estava me enganando, era colorida nada. Eu ia passar a maior vergonha, ia perder muito dinheiro. Então, a Lolita andou mais um pouquinho e resolveu voltar para casa. Na hora que ela voltou para casa, mas antes de voltar para casa, ela cavou. Vamos cavar com a Lolita? Mãozinha para cima, mãozinha para baixo. E a Lolita então cavou, 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 cavou e chegou na casa dela. Quando chegou na casa dela, ela olhou para um lado, viu marrom. Olhou para o outro, viu marrom. Olhou para frente, viu marrom. Olhou para trás, viu marrom. Olhou para ela mesma e viu marrom. Então a Lolita disse: nossa, como o marrom é lindo! Como eu sou linda! Assim, marrom. Muito obrigado. E essa é a história da Lolita. Gente, vocês não fazem ideia como eu amo essa história. E quantas vezes eu já ouvi essa história. Mas sempre que eu ouço essa história, eu tenho a mesma percepção, o mesmo olhar. E aí, como eu falei, para quem ouviu a história, vai colocando aí nos comentários as suas percepções. Uma percepção que para mim é a principal dessa história é a não aceitação de si mesmo, a não aceitação do que normalmente a pessoa é. Quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas, às vezes, no setting psicanalítico, ou às vezes numa conversa mesmo, informal, numa roda de amigos, a pessoa tentando ser quem ela não é, tentando se encaixar num mundinho que ela não se encaixa, tentando agradar as pessoas de uma forma que não é ela. Então, a Lolita, a história da Lolita, ela vem para mostrar exatamente isso. Ela, marrom, o quanto ela não gosta, ela não aguenta mais tudo tão marrom na vida dela, ou seja, tudo tão igual, né? E aí ela sai não feliz com ela mesma, querendo um pouco de cada coisa para se transformar em algo que ela não é. Ela é marrom. Então, em primeiro lugar, eu olho o amor próprio dentro dessa história. O quanto a gente precisa se aceitar como a gente é. E ponto, e tá tudo bem. A gente se aceita como nós somos e tá tudo bem. Marrom, amarelo, azul, Smurf e assim sucessivamente. Cada um com as suas qualidades, cada um com os seus defeitos. O quanto, vamos pegar aí na história, o quanto a Lolita caminhou, né, ou rastejou no caso, para que ela consiga outras cores e depois ela perceba que apesar dela ter conseguido tudo aquilo, ela é linda do jeito que ela é. E qualquer adendo só vai vir para deixar isso mais bonito do que ela já é, e não para transformar ela no que ela não é, né? Então, as dificuldades que ela encontra para ela conseguir as cores, para ela ser mais colorida, para ela tentar ser, de repente, o que ela não é. Então, aí, quem nunca se deslumbrou, eu quero ver esse comentário aqui, quem nunca se deslumbrou com a descoberta de tantas cores? Exato, né? E muitas vezes a gente vê no outro algo que nós gostaríamos de ser ou de ter e tenta se encaixar naquele mundinho. Mas aí, automaticamente, a gente deixa de ser quem a gente é na essência, quem a gente é de verdade. E quem nós somos de verdade é a única coisa que vale a pena. É a única coisa que agrada no outro. E se não agradar também, tá tudo bem. Eu sempre brinco, eu falo, Jesus ensinou o amor ao próximo. Não me ama, vírgula, próximo. E bora pra frente. Então, dentro desse contexto da Lolita,
Eu quero que você olhe para você agora, o quanto, talvez num passado, ou talvez hoje em dia, você realmente olha para si mesmo e gosta do que vê. Você se olha no espelho e gosta do que vê, e é feliz com o que você vê. E se você não é feliz com o que você vê, por que você não é feliz com o que você vê? Né, Ivair? Qual que é a sua percepção da Lolita? Você que conta Lolita há tantos anos, né? Eu sou só uma ouvinte de Lolita. Como você disse, né? As nossas percepções, né? A Lolita acabou me ensinando muito, né? Porque aquela coisa assim, eu, Evaí, antes de mesmo ingressar com mais força na contação de histórias, eu falo que a Lolita veio de presente. E a cada momento que eu conto a Lolita, ela me ensina. Ela me ensina por quê? Pela questão de levar essa história para as classes A, B, C, D, E, e assim vai, o alfabeto inteiro, como um ensinamento de você não aceita quem é negro? Mas olha essa história. Você negro não se aceita pela sua cor? Olha essa história. A Lolita se aceita, né? Depois de percorrer, de se rastejar, como você disse, de se rastejar para querer até mesmo o que muitos falam, ah, mas você é marrom, né? Tipo, você é marrom. Ou vamos falar no grosso, ah, você é preto, você é negro. Tipo, o não se aceitar, ela não se aceita, né? E assim, quantas vezes dentro de uma sala de aula uma criança não se aceita porque ela é do marrom, é negra ou é morena? Tem o termo certo, né? Mas ou como existe o bullying, né? Como uma criança fala para outra, ah, você é preto, ah, pretinho. Então ela traz para a criança, poxa, a Lolita se aceitou marrom. Porque muitas pessoas acabam colocando, ah, mas por que você não usa tal roupa? Por que você não usa tal... Você não faz tal foto? Por que você não usa isso? Por que você não usa aquilo? Ela tem que passar por isso para aprender a gostar dela. A Lolita, no final, a Lolita se ama porque ela é marrom. Porque ela viu que ela queria todas as cores e ela não conseguiu todas as cores. Ela conseguiu, mas depois as cores saíram dela, porque não eram dela. Foi como se vestisse uma roupa. Ah, eu gostei do sol, ah, eu quero a cor, uma camiseta da cor do sol. Mas aquela não é a cor dela. Então, no final, ela se aceita por ser marrom. E assim, a história vai ensinando para todas as crianças, até mesmo para adultos. Um pai, uma vez, eu contei, foi totalmente esporádico essa história que eu fui contar. Eu cheguei na casa de uma amiga, eu estava com a minha mochila de contação, a famosa mochila de coruja. Cheguei na casa de uma amiga, ela falou, ah, você tá com a mochila de contação de histórias? Sim, estou. Ai, conta uma história pra minha sobrinha, ela não é daqui de Piracicaba, conta pra ela. Ah, conta. Eu falei, putz, que história que eu vou contar pra ela? Daí eu contei do Douradinho e do Castudinho, né, os peixinhos aventureiros. E eu falei assim, ah, vou contar a Lolita. Porque eu vi que ela era quietinha, a menina, né, tipo, então ela não entrava na história. Eu falei, ah, com a Lolita eu te pego. Eu fui contando, a criança fez o nossa todas as vezes, queria brincar com a Lolita. Tudo que você já vivenciou comigo, você viu como que as crianças fazem, até os adultos. O pai virou e falou assim, como essa história ensina, né? Então o pai, que não estava nem na sala ali, estava na cozinha, ele ouviu a história, ele parou na porta, depois ele virou assim, como essa história ensina, né? Ela ensina tanto pra gente, quanto também pra criança. Quantas vezes a gente não quis impor para uma criança ou para algum amigo algo que não fosse do que ele queria? Ou talvez falou tanta coisa, mas no fundo, ele queria se auto-aceitar. Né? Eu falei assim, Então o pai trouxe essa percepção dentro da luta que ele ouviu bem pouco, né? De um outro lado, né? Mas é uma história que acaba ensinando muito, né? Você se aceitar da forma que você é.
Seja branco, preto, negro, seja da cor que você for. Se você for asiático ou qualquer cor que seja, qualquer nação, ela se aceitar, né? A pessoa se aceitar. E eu achei legal o que você falou agora, da percepção do pai, né? Então, é uma história que ela atinge todas as idades, todas as classes sociais, independentemente do que a pessoa faz da vida, o que está por trás dessa história, assim como todas as histórias, por isso o nosso projeto, né, Histórias que Curam, é curativo. Através da história de uma minhoca, a gente entender o quanto o amor próprio é importante. E muitas vezes a gente acredita, eu vejo muita gente fala assim, mas eu estou procurando alguém que me complete. Cara, nós somos completos. Nós somos completos. Cada um de nós é completo. A gente não procura alguém que complete. A gente pode encontrar alguém que venha para somar, mas nunca alguém para completar. A nossa completude, ela é de nós mesmos. Então, essa autoaceitação, ó, entrou junto. Ó, essa autoaceitação, ela precisa vir dentro de nós, dentro de cada um de nós. E se você não se aceita, é aí interessante o olhar de o porquê que eu não me aceito. O que é que tem em mim que eu não consigo aceitar? Mas a criança, quando ela é criança, lá pequenininha, logo que ela nasce, ela não tem nenhum defeito que ela vai olhar e vai reclamar. Então, alguém reclamou desse defeito perto de você e isso entrou em você como um defeito. Mas enquanto seres humanos, nós somos completos. Nós somos perfeitos. Então, a gente nunca busca no outro alguém que complete. É aquele meu amigo. O Evair. Evair é meu melhor amigo. Evair me completa. Não, Evair soma. E como soma? Ou qualquer relacionamento, não só de amizade, né? Os pais, relacionamento de casal. Eu quero uma pessoa que me completa. Não, você quer uma pessoa que soma, que vem aí, ó, soma com você. E não uma pessoa que vem, para me completar, como se faltasse algo em você. Não falta. É isso uma das coisas que eu amo na Lolita. Acho que é por isso, foi uma das primeiras histórias que eu ouvi o Evair contando. E Nossa, foi uma das primeiras histórias que eu ouvi você contar. Lá no Floreia ainda. Exatamente, no Floreia. Inauguração do Floreia. E ver o rostinho das crianças, dos pais, a percepção. Como ele estava contando história, eu estava por trás, ouvindo as pessoas. E ouvir as pessoas falando, tipo, nossa, olha, né? Isso aí trabalhar autovalorização, trabalhar autoaceitação, trabalhar o amor próprio, né? E olhar e ver que as crianças estavam entendendo isso, desde criancinhas muito pequenas até as crianças maiores, né? Vendo que, putz, de repente aquilo que eu quero e não alcanço, na verdade, não faz diferença. Porque eu sou completa, porque eu sou aquilo que eu sou. E dentro desse eu sou aquilo que eu sou completa, eu me completo. Então, admirar nos outros, teve um comentário que está aqui, né? Admirar também as cores dos outros. Real isso, muito real. Porque a gente começa a se amar, quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro. Então, quando eu dou treinamento, eu sempre falo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que isso quer dizer? Amar o próximo como a ti mesmo é eu me amo e aí eu consigo amar o outro. Caso contrário, eu estou amando o outro por dependência, por necessidade, por qualquer outra coisa. Por busca, né? Estou buscando algo que está dentro de mim. Amar ao próximo como a ti mesmo é amar a si mesmo, em primeiro lugar. É olhar para você e se aceitar. Marrom, amarelo, azul, vermelho, verde, da cor que for. É você olhar para você e se aceitar como você é. Então, quando você olha para você e se ama, aí você consegue amar o próximo de verdade. Independentemente de quem é o próximo, do que é que o próximo faz, o que é que o próximo gosta, não faz diferença. Você ama o próximo e aí você ama as cores dos outros. E aí vem uma coisa que eu gosto muito. Porque quando você ama a cor dos outros e você entra nesse networking, nesse contato com essas pessoas, independentemente de quem são, você deixa um pouquinho de você em cada pessoa e leva um pouquinho de cada pessoa com você.
Então você vai ter a sua cor e vai ter a cor de cada pessoa em você. Então essa analogia da Lolita, ela é muito bonita dentro disso. E quem nunca olhou e desejou alguma coisa que achava que não tinha, né? E eu não estou falando do material, eu estou falando do que está dentro de você. Né? Quantas vezes aquela pessoa de cabelo cacheado, lindo, maravilhoso, olhava alguém de cabelo liso e queria ser igual ao outro. Ah, por que eu sou assim? Quantas vezes eu vi, ou o contrário, né? A pessoa ter o cabelo liso, olhar para o outro e desejar o que o outro tem. Putz, eu queria ser assim. E assim sucessivamente. Então, quando você se ama, fica muito mais fácil você olhar para o outro e amar o outro. E a partir daí, você vai ter um pouquinho de cada pessoa. Tem uma frase que diz, né, um poema, né? Sempre fica um pouco de perfume nas mãos daqueles que oferecem flores. E é exatamente isso. Sempre fica um pouco de cor do outro na sua vida e sempre você vai deixar um pouco de cor da sua vida na vida do outro. Mas, em primeiro lugar, você precisa se amar. E a ideia, quando a gente criou o Histórias que Curam, era realmente trabalhar dentro desse ponto. O quanto as histórias infantis são curativas. O quanto, através das histórias, a gente consegue olhar com tanta profundidade, por exemplo, para um assunto como esse. Aceitar a si mesmo como você é, aceitar o próximo como ele é, amar você mesmo em primeiro lugar e depois amar as outras pessoas. Porque se você não soubesse amar, você não sabe amar o outro. Então, a partir de uma história, a partir de algo tão lúdico, né, que às vezes as crianças ouvem e, detalhe, a criança ouve, a criança absorve essa história, absorve o contexto da história consciente ou inconscientemente e ela vai levar isso no inconsciente dela para o resto da vida. E se é uma história que agrega, como Lolita e outras histórias que a gente trabalha, perfeito. Mas e se é uma história que traz justamente o oposto? Que mostra algumas qualidades, de repente, como defeitos e etc. Então, quando você for contar uma história para uma criança, e aí o Evair daqui a pouco vai deixar dicas aí de como contar a história, mas se você for contar uma história para uma criança, pense que aquilo que você está contando para essa criança, ela vai carregar o resto da vida. Isso pode ser uma bênção e também pode ser uma maldição. Então, o que é que você conta para as crianças, né, Evair? Às vezes a gente vê as pessoas contando umas histórias, né? Né, não? Você jogou a bomba na minha mão agora, né? Mas aí, mandando a real agora. Se os pais que estão em casa quiserem contar uma história para a criança, trazendo um pouco desse lúdico que a gente trabalha, como que os pais podem escolher, por exemplo, uma boa história, uma boa editora, um bom escritor, como contar a história para não parecer que está ali rezando a missa ali no final do dia, a criança até dorme de tão chato que é o negócio. Então, como fazer para cativar a atenção da criança? Eu costumo, quando eu vou procurar uma história, né, para ler, eu tô olhando aqui para os meus livros, né, já tô dando uma autoanalisada neles também. A Grazi já me acompanha faz tempo, ela já me ouviu várias vezes contando histórias. Eu gosto de contar história que passa uma mensagem para criança. Criança pequena e criança adulta. Por quê? As histórias que têm um ensinamento, que têm uma mensagem, já na própria história, ao ler ela, você vai entender o que essa mensagem tem para você e tem para a criança. Hoje temos inúmeros escritores de histórias infantis, inúmeras editoras, mas eu gosto de passar uma mensagem para a criança, para o pai, para a mãe, para todos. Antes de ler a história para o seu filho, leia a história. Leia para você a história. Por quê? Quando você lê a história para você, quando você começa a ler a história, você já vai começar a imaginar como eu contaria essa história. O que eu posso... eu não estou falando do Evair. Eu falo isso para muitos pais.
Tem pais que entram em contato comigo, ou professores até entram em contato comigo e perguntam, nossa, vai, acho difícil, né, eu ter a preparação para contar a história, como que eu posso fazer? Leia a história antes para você, ou leia em voz alta, ou leia com os olhos, leia em voz baixa, e entenda a história. E a partir disso, começar a usar elementos que você próprio tem dentro de casa. Ah, mas eu gosto de contar com o livro porque tem as ilustrações. Não, perfeito. Você pode fazer um autorresumo da página e contar para a criança do que você entendeu. E fazer a ilustração o complemento da história. Porque uma parte da cena do que está escrito na página está na ilustração em algumas histórias. E não fazer aquela coisa assim. Vamos lembrar. Vamos lembrar uma história aqui que eu tenho. E dois amigos aventureiros, dois peixinhos. Dá uma entonação para a voz. E dois peixinhos aventureiros que adoravam fazer aventura por outros rios. Iam para cima, rio abaixo. Leva os gestos, leva as mãos. Fala, olha, eles foram para cima, eles foram para baixo. Dá uma ênfase para a história. Porque você lembra assim, e dois amigos aventureiros que se aventuravam por rios abaixo, rios acima. Deu uma entonação. Leia com vontade. Tudo bem que às vezes assim, tipo, é a minha vontade ler agora, assim. Porque já é noite. Mas não, traga mais energia. Como você gostaria de ouvir essa história? Se coloque sempre no seu lugar. Tipo, como eu gostaria de ouvir essa história? Eu gostaria de ouvir essa história assim? Eu gostaria de ouvir essa história que prendesse a minha atenção e eu ficasse assim, igual um bobo, olhando para a história. É se colocar no seu lugar como você gostaria. E a partir daí, levar para o seu filho, para o seu sobrinho, com mais energia, com mais emoção, com mais carinho ao contar a história. E assim, lê para você primeiro e depois lê para a criança. Porque quando você lê para você, você já vai entender mais a história. E assim você vai contar da forma que você entende, da forma que você gosta, da forma que você gostaria de ouvir de um contador de histórias ou de uma professora. Lê com mais energia, com mais para trazer mais imaginação para a criança. Eu acho que assim, isso já é o que você pode trazer. Eu estou vendo aqui que tem pais, mães entrando, tem também tio, tia entrando aqui, tem professor também aqui vendo. Então, é isso que eu ensino um pouco dentro também das oficinas quando eu dou. Leia com mais energia, com mais força. Como eu gostaria de ouvir essa história. Como é uma boa história contada para você? Você faz essa auto-pergunta para você. E a partir daí você lê a história e conta para a criança que você vai contar, para o filho, para o sobrinho, para a sala de aula. A partir daí você vai dando início. Eu lembro quando eu comecei com a contação de histórias, eu estava terminando o colegial. E assim, eu sempre fui vidrado por poesia, tanto que eu escrevo algumas coisinhas. E também eu estava entrando no mundo da contação de histórias. E eu levava algumas coisas para o pessoal e acabava discutindo dentro da sala de aula. E hoje em dia tem amigas da escola que viram para mim e falam assim, Evair, hoje eu conto histórias, hoje eu leio um livro, eu leio uma poesia, porque lá na escola você lia e você me incentivou. Porque eu detestava poesia, eu detestava ler. E tipo, lá no colegial, tipo, quando eu comecei, já era encantado por esse mundo literário. E eu falava assim, tipo, o pessoal não dava muita trela. E hoje, porque eles são pais, são mães, eles falam pra mim, nossa, Evair, você, nossa, me motivou hoje. Hoje eu conto história pro meu filho, pra minha filha. E
é trazer esse lúdico, sabe? Muitas vezes, dentro do SESC, quando eu vou fazer mediação de leitura, os pais viram para mim assim, ai, mas como é bom ouvir você contando história, e eu fico em casa tentando repetir da forma que você faz. E também ver a emoção dos pais. Tem muitos pais que sentam para me ouvir fazendo a mediação de leitura, começam a chorar. Começam a chorar por conta de alguma frase que tem na história, porque assim, a mediação é a leitura da história. Eu não faço a contação, que eu faço um resumo da história e depois conto a história. Da forma do resumo que eu escrevi, que eu reescrevi, né, no caso. E sim trago o quê? Eu trago a história do livro mesmo e conto. E pais que já chegaram a chorar e vêm me agradecer. Muito obrigado por me proporcionar esse momento com a minha filha ou com o meu filho. Vou contar mais para ela, para ele em casa. E assim, trazer o lúdico, trazer com mais energia. Porque às vezes dentro de sala de aula a criança está presa à lição. A todo tempo. Matéria, matéria, matéria. E não se ouve mais história, não tem mais as rodas de história. Para quem é professor que está aí, quando voltar, quando acabar essa quarentena, sente com os alunos para contar uma história. 5, 10 minutos dentro da sala de aula, às vezes faz 50 minutos dentro na matéria, né? Mas vamos ouvir uma história, daí senta todo mundo em roda. É uma delícia. As histórias que curam, a gente leva o adulto a sentar no chão para ouvir uma história. Por quê? Porque lá atrás ele sentou e ouviu histórias assim. E assim, para ficar mais aconchegante, não aquela coisa, vamos sentar numa cadeira e vamos ouvir história. Não, vamos sentar, ouvir história no chão, cada um no seu tapetinho, a concha de retalhos no meio da sala. E assim, levar o lúdico. Sentar no chão, vamos fazer perninha de índio, vamos ouvir uma história. E ficar mais próximo, né? Ficar mais próximo, mostrar a ilustração, dar ênfase para a página, para a ilustração ou para o parágrafo da história. É isso, essas são as minhas dicas. Mas eu achei legal o que você comentou dos pais, porque às vezes a gente não percebe quanto tempo nós, enquanto adultos, levamos para entrar em contato com a nossa criança, porque a nossa criança não morre, ela fica aqui, mesmo que você coloque ela no cantinho da Super Nani da sua consciência, mas ela fica aqui. Então, muitas vezes, enquanto pais, a gente não consegue contar a história da forma que o Evair deu dicas aí. Por quê? Porque o adulto, às vezes, não consegue entrar em contato com a criança dele. E o fato do adulto não conseguir entrar em contato com a criança dele não permite que ele conte a história com essa ludicidade que, por exemplo, o contador de histórias conta. Então, muitas vezes, enquanto pais, a gente acredita que a gente tem que estar sempre sério para poder estar sempre certo. A gente nunca vai estar sempre certo e a gente não deveria estar sempre sério, muito menos perto da criança. Então, a contação de histórias para a criança, ela vem, em primeiro lugar, para o próprio adulto, para a cura do próprio adulto. Por quê? Porque o adulto entrando em contato com a criança dele, ele já começa a ser curado. Ele começa a ser curado de estresse, de ansiedade, às vezes de depressão e outras coisas que estão ali no dia a dia daquela pessoa e que ela muitas vezes não percebe, não sente, às vezes se dopa de remédio. Quantas e quantas pessoas se dopam de remédio, sendo que uma história, o ato de contar uma história, de prestar atenção na história, de prestar atenção no lúdico daquela história, para passar para o próprio filho aquilo que está ali naquele contexto, pode ser curativo para a própria pessoa. Então, uma coisa que o Evair falou que eu achei fantástico é: conta a história para você mesmo primeiro. Contar a história para si mesmo primeiro já vai te dar o primeiro impacto. Putz, que história! Dependendo da história que você pega, é um aprendizado gigantesco que você vai ter. E o mais interessante é que quando você lê para você, você vai ter um aprendizado. Mas quando você lê essa história para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, para quem for, muitas vezes, como você estará falando, e quando a gente fala, nós nos ouvimos. E quando nós nos ouvimos, outras percepções, outros insights aparecem. Então, quando você contar uma história,
por exemplo, a Lolita aí, que quem estava aí ouviu e vai ir contando a história da Lolita, lendo para você, você vai ter uma percepção. Quando alguém contar essa história, ou você mesmo contar essa história para alguém, você terá outras percepções. Eu já ouvi Lolita, como eu falei, inúmeras vezes. O meu primeiro foco da Lolita é a autoaceitação. Mas cada vez que eu ouço a Lolita, algo novo aparece. Por quê? Porque a gente está vivendo contextos novos na vida. A gente nunca é a mesma pessoa todos os dias. Vocês que estão aqui, assim que essa live acabar, vocês já não serão mais as mesmas pessoas. Porque talvez o contexto que você viu aqui, dentro da história da Lolita, você não tivesse percebido. Ou você já percebeu, mas isso entra na tua alma, no teu coração, na tua mente, de uma forma completamente diferente que entraria há 2 anos atrás, que entraria ontem, por exemplo. Então, a contação de histórias, o ato de contar histórias, ela não é só para um profissional aí que está aqui embaixo, chamado Evair, ou outras pessoas que contam histórias, mas também para a gente entrar em contato com a nossa criança. Quando foi a última vez que você entrou em contato com a tua criança? Quando foi a última vez que você pegou a sua criança pela mão ali, ó, tipo, ó, vem, vamos brincar? Quando foi a última vez que você se permitiu sentar no chão, como o Evair disse, vamos sentar aqui todo mundo em posição de índio, que é isso que a gente faz, e entrar em contato com a sua criança? E aí, muitas vezes, a gente não se permite entrar em contato com a própria criança e não percebe o tamanho da importância que é dar a mão para essa criança, dar carinho para essa criança, dar amor para essa criança. E entender que só quando a criança for curada é que o adulto estará curado. O adulto em si, ele só cura quando ele cura o passado. Então, quando a gente cura o passado, a gente cura o presente. E por que a gente trabalha tanto com a criança dentro do adulto? Porque se a gente curar a criança, a gente cura o adulto de hoje. E a gente cria adultos melhores para o futuro, para os filhos, para os sobrinhos. Porque a gente fica mais leve. Vai dizer que você estava ouvindo aí a história e não ficou mais leve. Ah, delícia. Acho uma graça quando ele vai e fala, vamos cavar junto com a minhoca. E todo mundo cava junto com a minhoca. Crianças, adultos, todo mundo cava. E outras histórias onde ele traz outros gestos, outras formas. E aí as pessoas mergulham nisso. Então, quando foi a última vez que você mergulhou em algo tão infantil na sua vida? E às vezes as pessoas julgam, tipo, mas isso é muito infantil. Eu não vou num encontro para ir lá escutar a história de criança. Eu já ouvi isso, as pessoas falarem isso. Eu não vou lá para ouvir história de criança. É mesmo? Se você se permitir, se abrir e olhar para sua criança, você economiza 2 a 3 anos de terapia. E olha o terapeuta falando isso, hein? Olha a terapeuta falando isso, hein? Então, quando você vai para terapia, o que você faz? Como foi a tua infância? O que aconteceu na tua infância? Aí volta lá para a infância, para olhar para a infância, para voltar no adulto. E por que não fazer isso de uma forma tão gostosa, que é ouvindo uma história infantil? E não, a gente quase não trabalha com contos famosos, né? Contos da Disney, etc. A gente trabalha com pequenos contos que, como o Evair mostrou, são pequenos, mas são profundos. Muito profundos. E aí, dentro dessa live, era para vocês verem o quanto a história ela é curativa. O quanto uma história faz a gente perceber que a gente precisa se amar. É o baby da família dinossauro, né? Precisa me amar? Isso fala para você mesmo. Você precisa se amar. Você precisa olhar para você e aprender a se amar. O nosso próximo encontro de histórias que curam vai acontecer no Zoom, né, Vaê? Isso, lá no Zoom. Vai acontecer no Zoom. Então, depois que essa live acabar, eu vou deixar uma caixinha aqui no meu, possivelmente o Evair vai deixar uma caixinha lá no dele também. E quem quiser o link para participar, tá? Quem tiver a fim de participar, vai escrever lá na caixinha eu quero e a gente vai mandar esse link para que vocês possam participar do próximo encontro. Por que vai ser no Zoom? A gente decidiu fazer no Zoom porque aqui só eu falo ou o Evair fala. E no Zoom, todo mundo pode abrir o microfone, todo mundo pode falar, e aí vai ser um grande encontro, né?
a partir de uma pequena história que o Evair vai trazer da mesma forma que vocês viram aqui, mas com mais profundidade, onde cada um de vocês vai poder participar, que é essa a ideia do Histórias que Curam. Não é só nós dois falarmos, era que todo mundo participasse, todo mundo pudesse falar, cada um dissesse as suas percepções, aquilo que aprendeu, aquilo que deixou de aprender também, aquilo que já sabia, porque muitas vezes a gente já sabe. O que a gente não fez é aplicar isso na vida. Então, vai ficar aí o convite. Eu vou fazer depois um stories rapidinho, só com uma caixinha lá para vocês escreverem dentro da caixinha eu quero. Aí nesse eu quero a gente manda o link para vocês, ou no meu Insta aqui que vocês estão, ou no Insta do Evair que vocês possivelmente estão também. E vocês mandam o eu quero e a gente manda com muito amor. Muito amor. Vai acontecer já nos próximos dias. Né, o próximo encontro não vai ter Lolita, porque Lolita foi aqui, é uma outra história, num outro momento, numa outra oportunidade, que eu aprendi com o Evair. Boa! E aí, eu faço questão de ter cada um de vocês lá, o Evair possivelmente também, né, querido? Com certeza! Estaremos juntinhos! E aí, vocês participam com o microfone aberto para que todo mundo possa falar. E eu vou ficar muito feliz de ter cada um de vocês ouvindo mais uma história, trazendo a sua criança para passear dentro de casa, sem sair de casa, trazendo a criança para passear sem sair de casa e ainda por cima passar aí 1 horinha, 2 horinhas com a gente, trabalhando um pouco dessa psique e quanto é importante entrar em contato com a sua criança. Evair, eu quero agradecer você pelos anos de amizade, pelos anos de parceria, por tudo que a gente vive junto e, gente, a gente é quase irmão já, é o irmão irmãos de famílias diferentes. Então, eu quero agradecer pela disponibilidade de estar aqui na live, né, e mostrar aí para todo mundo um pouquinho do que a gente faz. Esse trabalho é, sim, uma psicoterapia em grupo, tá? Onde nós vamos sempre mergulhando cada vez mais. Com cada história, a gente vai mergulhar um pouquinho mais na tua mente e, claro, não poderia ter ninguém melhor do meu lado do que o Evair. Eu fico muito agradecida imensamente de ter você aqui e agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente na live. Tá? O tempo já está acabando, então eu vou me despedir antes que acabe, porque eu tenho o dom de esperar o Instagram me derrubar. Então, eu já quero agradecer todo mundo. Gente, gratidão por vocês aqui. E agora o Evair, eu acho que vai se despedir também. Fala o que está sentindo no coração. Com certeza. Rapidinho, temos alguns minutos. Como eu costumo dizer para algumas pessoas, né? O convite está aí, a gente vai colocar nos nossos stories, né? Para quem quiser participar. Mas é assim, eu falo para algumas pessoas que falaram, ai amigo, não consigo participar, não sei o que, ai não dá, o financeiro não ajuda, lá, lá, lá. Agora eu falo, vai ser online, vai ser de graça. E eu falo, você se permite a participar de algo que vai mudar você a partir do final do encontro. Se permite para uma mudança. Se permite se fechar dentro do quarto ou dentro do banheiro, que seja durante 2 horas, ou ir para a área de casa, num momento, se permite a ter um momento para você. 1 hora, 1h30, 2 horas. É um momento para você. A gente vive uma loucura, dias corridos, momentos bons, momentos difíceis. E eu falo, permita-se a ter esse momento para você. É um momento de você ouvir uma história e também, dentro de técnicas, né, Grazi? Se permitir a se autoconhecer, a deixar a sua criança interior florescer. Então, é esse o momento. Histórias que curam
eu falo para todo mundo, quando eu vou fazer o convite para participar do Histórias que Curam, se permita ter um momento de 1 hora, 1 hora e meia, ou 2 horas para você. Para você pensar em você, para você cuidar de você e para você ter uma melhora após o encontro. Sair, por exemplo, vai ser online? Ah, vou sair do encontro, então vou ouvir uma história diferente, vou sair do encontro, vou sair mais leve e vou sair com outro pensamento. Então, é esse o meu convite para vocês, tá? Se permita a ter uma mudança, se permita ter um momento para você, dentro do Histórias que Curam. Grazi, gratidão pela amizade, pela parceria, por toda a mentoria, porque a gente é amigo, mas ao mesmo tempo você me dá mentoria, me dá conselho, às vezes é minha psicanalista, e assim vai. Mas gratidão por todo o carinho, por toda a amizade, por todo o conselho, por toda a ajuda nesses anos aí de parceria. Gratidão a todos vocês que participaram, os que chegaram agora, depois acompanha a live. Tem uma história linda que foi contada, teve um bate-papo super massa que a gente acabou fazendo, teve dicas incríveis e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Então a nossa barrinha vai estar lá nos stories. Assim que terminar, a gente vai gravar. E a gente vai fazer uma barrinha lá. É só você colocar, eu quero participar, que a gente vai mandar o link para você, para participar do próximo encontro do Histórias que Curam. Então, um beijo no coração de vocês, um grande abraço virtual e gratidão. Gratidão, Grazi. Gratidão a todos. Então, lembrando, assim que terminar, nós vamos gravar lá no Stories e colocar uma caixinha que quem quiser participar do próximo Histórias que Curam, que vai ser no Zoom, como disse o Evair, muito bem lembrado, online e gratuito. Então, não tem desculpa. O que tem é prioridade. Qual é a tua prioridade? Se a tua prioridade é você, traz a sua criança para participar do próximo Histórias que Curam online na plataforma do Zoom e aproveite esse momento de evolução na sua vida, porque eu tenho certeza que através do lúdico a gente atinge essa criança e essa criança vai amar a contação de histórias. Então, um beijo para todo mundo e lembrando, a live fica gravada aqui por 24 horas. Então, compartilha a live, manda para todo mundo, pede para as pessoas virem assistir, dá um curtir na página, para quem não conhece, a página do Evair, a página da Escola de Santiago. E nos vemos no próximo Histórias que Curam. Nos vemos, até lá. Beijo. Tchau, tchau.